Você já imaginou quanto tempo demoraria para você conquistar todos os seus sonhos? Comprar aquele carro que você sempre quis, fazer aquela viagem que você sempre sonhou em fazer, viver uma vida igual a um filme de Hollywood. Se você já imaginou tudo isso, eu tenho uma ótima notícia para você. Você pode viver tudo isso em muito menos tempo do que você imagina. Então clique aqui no botão abaixo e garanta que você vai mudar a sua história. Aí, deu? Pronto, posso fazer a palestra com todo mundo em pé então? Porque ainda tem gente que fala não, cara. Pessoal, olha só, eu acho que a arte de superar desafios, a gente tem que pensar sempre, e quando, aliás, houve o nome, né, a arte de superar desafios, eu falei, caramba, o que eu posso criar para a palestra? O André falou assim, Felipe, o que você acha da palestra nossa desse ano, do evento de final de ano? Nós falamos justamente dos desafios que nós enfrentamos para poder sermos empreendedores. Você teve as suas adversidades, eu tive as minhas, os dentistas, os empreendedores, os empresários de todas as áreas. Aliás, nós temos adversidades em tudo na vida, em todos os momentos da vida pessoal, da vida empresarial, em tudo nós temos adversidades. E aí, ele pediu para, poxa, cara, você consegue pensar num tema? Eu falei, cara, consigo, até porque dentro da diversidade foi que, basicamente, tudo que aconteceu no mundo empresarial para mim, ele nasceu, né? Eu nunca consegui imaginar a minha vida sem a adversidade, porque eu comecei a entender que foram as adversidades que foram me levando ao caminho do empreendedorismo. Mas, claro, 19 anos, vou lá, caramba, agora eu tenho um filho para criar. Mas aí eu comecei a pensar, então, bom, se eu contar das minhas adversidades, as pessoas vão falar, uau, vai chegar no final, puxa, o Felipe venceu, cara. Então tá, então eu vou criar um tema, as minhas adversidades e o que me fez chegar aqui. E no final, vai todo mundo aplaudir e vai ser muito legal. Ah, mas eu já fiz isso antes. Não fiz, não? Não, você já conhece um pouco da minha história, ou não? Tá, então olha que curioso, presta atenção agora. Pessoal, vocês conhecem a minha trajetória como empresário. Aliás, vocês conhecem a minha trajetória como empreendedor e eu não preciso contá-la em detalhes, até porque, claro, ela foi contada ao longo desses 10 anos de cursos e palestras e empreendedorismo que vocês vivenciaram comigo. Mas sabe o que foi engraçado? E que em maio desse ano eu comecei a falar um pouco sobre isso nas redes sociais. E todos sabem que eu falei por muitos anos para vocês mesmos que me acompanharam em palestras e cursos pelo Brasil todo, porque aqui nós estamos simplesmente com todo o Brasil representado, né? Praticamente. Nós temos o norte e o sul do Brasil aqui, nós temos praticamente todas as capitais do Brasil reunidas hoje aqui, todos os sotaques, todas as culturas praticamente do Brasil aqui. E vocês me viram sempre falar assim, eu não entrarei no Facebook, eu não entrarei no YouTube, porque não tem nada lá que me interesse. Tá. E aí tá bom. E eu também eu dizia e colocava aqui o que eu faria dentro do YouTube, o que eu faria dentro do Facebook. Eu ia botar lá onde eu viajei, o prato que eu comi, o restaurante que eu frequentava, para quê? E eu falava, no mundo empresarial também, por que eu ia expor a minha empresa, mostrar a empresa que eu tenho, o que eu faço? Para quê, cara? Os meus negócios não dependiam diretamente da internet para acontecer. Eu podia fazer diretamente, com relacionamento, com captação, com venda, que sempre foi assim na minha vida, e vocês já sabem. Então, para que expor isso na internet, se eu sempre consegui ter o meu sucesso sem ela? Quando, aí em maio, eu até mesmo, porque o próprio André e o pessoal começou a mostrar a importância disso para a área de vocês, eu falei, quer saber? Vou começar a fazer uns vídeos e tal, vou ver o que vai dar.
E os vídeos foram falando um pouco das adversidades que eu enfrentava. Isso começou a gerar público, o pessoal começou a gostar e começaram a me mandar mensagens falando dos seus problemas, das suas adversidades. E eu começava a dar algumas dicas, dar alguns conselhos e tal. E eu comecei a receber de volta muitos feedbacks, mas assim, engraçado era que também muitos pedidos e muitas reclamações da vida. Muitas pessoas reclamando do governo, muitas pessoas reclamando do país, do Brasil, muitas pessoas se questionando, falando que tinham problemas demais na vida, muitas pessoas se queixando de dinheiro, de adversidades, enfim. Era tanta reclamação que eu falava, porra, cara, será que esse mundo, essas pessoas, será que o mundo é feito de pessoas que reclamam e não agem? Porque, porra, começou a chegar essas coisas para mim, e eu falava, cadê o empreendedorismo dessas pessoas? Cadê o desafio delas? Por que elas se rendem tão fácil só porque tá difícil? Porra, mas difícil é mesmo, porra. Quando Deus coloca você na terra, Ele te traz junto uma coisa chamada problema. Problema. Parece que Ele coloca você assim, ó, filho, você está na terra, e junto com você te dou problema. Como assim? Como assim? O problema, ele existe para ser superado todos os dias da sua vida. Ou seja, você tem um problema hoje na sua vida, terá outro amanhã e teve um ontem. É como a gente pegar uma louça suja na pia. Você pode pegar todo dia um copo que você sujou e resolver lavar. Você tem aquele problema, você sujou o copo, você lavou ele e pronto. Ou você pode pegar e falar, quer saber? Não vou lavar esse copo hoje não, vou esperar acumular. E quando tiver bastante louça, aí eu vou lá e lavo tudo de uma vez só. Pode ser que na hora que tiver toda cheia ali de louça ali na sua casa, você fale, tá tão sujo, cara, que eu não vou mais conseguir lavar não. E se acostume com aquela sujeira. Os problemas são mais ou menos isso. Quando a gente começa a não querer, um a um, todo dia, resolver ou enfrentar, porque o problema, não necessariamente, ele é solucionado, ou seja, com um final feliz. Não importa se o final vai ser feliz ou triste, ele tem que ser enfrentado, cara. E eu começava a ver que as pessoas estavam fugindo dos seus problemas, porra. Fugindo, covardes. Covardes, era o que eu estava vendo. Eu estava recebendo pessoas começando a guerrear até na internet sobre esquerda, direita, mas não era uma questão ideológica, social, política, e sim de covardes apostando suas vidas em políticos, cara. Eu falava, caramba. Porque é Bolsonaro de um lado e Lula do outro. Porra! E você? Quem é você? Você é um eleitor. Que merda, você é um eleitor? Só isso. Então você resume a sua vida que Deus te deu a um eleitor esperando um salvador. Deus ficou meio frustrado com esse cara. E com esse outro aí também. Mas por que tantas pessoas apostando a sua vida e a solução dos seus problemas no próximo? Mas Felipe, se nós não nos envolvermos diretamente na política, nós não conseguiremos resolver nossos problemas. Certo? Sabe o que acontece com a pessoa que fala isso? No final mesmo, ela nem se envolve com a porra da política e nem resolve o problema dela. Preste atenção nessa pessoa para você ver. Ela não faz nada. Ela só acumula a louça na casa dela.
ela só continua sujando os copos e não fazendo nada. Larga lá, tudo sujo, tudo acumulado. E depois faz questão de culpar alguém, porque culpar é fácil, porque criticar é fácil, porque se acovardar do seu próprio problema é fácil. Mas é lógico que as pessoas também se esquecem que quando Deus presenteia vocês com o dom da vida, Ele também quer saber se você merece aquilo que você recebeu. E quando eu vi na internet as pessoas querendo que eu desse para elas dicas, fala assim: Felipe, me dá uma dica aí de como ter sucesso, de como ganhar dinheiro, porque tudo na internet é fácil. Aí, puta, pior que era verdade, cara. Comecei a ver 5 passos para ganhar seu primeiro milhão. 5 passos para ganhar o primeiro milhão. Esse filho da puta que falou isso não deu 5 passos para ganhar 5 milhões. Você entende o que eu estou dizendo? Não? Ele não deu 5 passos, mas ele convenceu as pessoas que bastava 5 passos. Entende a diferença? Sabe por que ele convenceu? Porque todo mundo que acumula a louça suja espera que alguém traga a solução rápida para lavar. Se eu disser para você que você vai ter que lavar um a um, você vai ficar bravo comigo. Se alguém disser, eu tenho uma solução que consegue fazer tudo ser lavado em 1 segundo, você vai preferir ouvir as palavras sedutoras dessa pessoa ou a minha que vai dizer, vai ter que lavar um a um mesmo e vai ter que fazer calo na mão, tanto que vai ter que lavar aí, vai ter que deixar a mão toda machucada. As palavras fáceis, sedutoras, são as mesmas que fazem o ser humano sofrer. E bom, quando eu comecei a ver isso na internet, eu falei, cara, eu vou aqui falar um mundo real para as pessoas e dane-se. E aí nesse caminho, o André me sugerindo, me pedindo, cara, tenta fazer uma palestra para falar sobre os desafios e a arte de superar desafios para que todos os empreendedores presentes, que hoje aqui, acredito que já bateram quase 800 ou mais de 800 empreendedores vieram aqui hoje, para que eles pudessem seguir esse exemplo que você vai passar e saiam daqui com a certeza que não vai ser fácil, mas vai ser possível encarar um 2018 de superação e de vitórias que acontecerão uma a uma, como um copo de cada vez sendo limpo, um problema de cada vez sendo solucionado, de dentro para fora de vocês. Eu falei, ok, nós vamos fazer isso. E eu resolvi então fazer com que todos vocês se superassem de dentro para fora. Mas da maneira mais difícil, é lógico, se vocês tiverem interesse nisso. Vocês desejam de fato entender que toda superação humana se encontra na nossa mente ou não?